Olá, seja bem-vindo a essa transmissão ao vivo aqui do Instituto Monte Castelo. Hoje, com o lançamento do nosso curso Introdução ao Conservadorismo, em parceria com o Fé e Trabalho. Nós vamos falar hoje sobre o curso em si e também sobre uma introdução à introdução, explicando um pouco melhor de quais são os princípios, quais são também na prática as consequências, os resultados de uma visão de um mundo conservador também num ponto de vista mais prático. Eu sou Gabriel de Arruda Castro, sou diretor aqui do Instituto Monte Castelo, que foi fundado em 2017 com sede em Brasília, instituto independente, que não recebe financiamentos de partidos ou de governos e que tem como objetivo a formação de estudos, artigos e pesquisas sobre as políticas públicas e sobre a legislação, sempre de um ponto de vista que respeite, que defenda a liberdade, a responsabilidade e a vida. Em resumo, essa é a nossa missão. Hoje nós temos um convidado especial, daqui a pouquinho ele deve aparecer por aqui, que é o Antônio Cabreira, fundador do Fé e Trabalho, mas também com um amplo currículo no setor público e privado. Deixa eu só ver se já estamos aqui com o Antônio Cabreira na nossa audiência. Enviado o convite. Daqui a pouquinho ele deve conseguir lá, então, aparecer conosco aqui na live. Enquanto as pessoas entram, lembrando que o nosso curso de introdução ao conservadorismo é totalmente gratuito e é gratuito para sempre, não é um gratuito por um tempo limitado. Né? A ideia realmente é a gente oferecer um material de qualidade que fique disponível para quem tiver interesse. Doutor Antônio Cabreira, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Desculpe um pouco o atraso aí, que eu estou aqui no interior da Bahia e minha internet não estava muito boa. Tudo bem, né? Sem problema, tudo bem. Estou sempre viajando para conhecer um pouco melhor a realidade do Brasil e de outros países também, né? Aliás, é um dos assuntos que a gente vai falar hoje aqui na nossa live. Tá bom, prazer, Gabriel, estar aqui junto, principalmente com o Monte Castelo. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês aí no Instituto Monte Castelo. Muito bacana, viu? Agradeço. E agradeço também pela parceria nesse curso. Então, antes da nossa conversa, é uma breve explicação do que vai acontecer, né, com esse curso. Como eu falei, é um curso gratuito que pretende explicar para as pessoas que têm algum nível de familiaridade, mas que não têm, digamos assim, ou o tempo ou ainda a oportunidade de estudar mais a fundo o conservadorismo, explicar para essas pessoas o que é essa tradição filosófica, intelectual. Então são 10 aulas, incluindo essa primeira de hoje, que é uma aula introdutória, né, que é a única que vai ser aqui ao vivo no Instagram, com 9 especialistas diferentes, de áreas diferentes. Né? Então tem educação, que é o professor Braulio Porto de Matos, da UNB, família, com a Katie Faust, que é uma especialista muito importante aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, e também uma aula sobre religião com o Luke Moon, também dos Estados Unidos, claro, tudo legendado, mas são aulas que a gente teve cuidado de produzir, todas originais, não são regravações ou reproduções, para o nosso público. Então, segurança pública, educação, família, política, cultura, direito, todos esses temas que da sua maneira, tem ali algo a dizer sobre essa visão de um mundo conservador. Então, se você tem algum interesse em participar desse curso, que é, de novo, gratuito, e é gratuito para sempre, não é uma promoção temporária, nada disso, né? Nosso objetivo é oferecer um conteúdo de qualidade para quem tiver interesse. Basta ir no site www.conservadorismo.net. Lá já na entrada vai ter um campo para colocar o seu e-mail e o nome. E já na sexta-feira agora a gente tem a nossa primeira aula lá na plataforma disponível. E a partir dali uma aula por semana, sempre às sextas-feiras vão estar disponíveis. Eu assisti o material todo, até porque ajudei a gravar algumas dessas aulas e realmente é de muita qualidade e muita riqueza intelectual. São várias visões dentro dessa cosmovisão conservadora e cobrindo desde a teoria mais
mais filosófica, digamos assim, até a prática, quando a gente fala de economia, que é outro assunto importante, né? E de educação, por exemplo. Então, estamos muito felizes dessa parceria ter dado certo e vamos para a introdução agora nessa conversa com o Antônio Cabreira, que, para quem não conhece, já fez muita coisa na vida, já foi ministro da Agricultura, secretário de Agricultura de São Paulo, do Estado de São Paulo, médico veterinário, empresário do agronegócio e fundador do Fé e Trabalho, dentre muitas outras coisas, né, doutor Cabreira? Já conheceu quantos países? Ah, bastante, viu? Eu sempre gosto de brincar quando me fazem essa pergunta, que eu conheço 54 países africanos, que não é fácil, né? Mas eu queria só aproveitar aqui agora, Gabriel, e fazer aqui um reforço para o pessoal que está aqui assistindo essa live, você que é seguidor aí do Fé e Trabalho, você que está no Monte Castelo também, participe desses cursos, diferente de outros sites, diferente, e a gente não está fazendo nenhuma crítica, é um curso gratuito, o Gabriel reforçou bem isso, porque infelizmente a gente não sabe muito ainda sobre o conservadorismo, a gente tem uma noção um pouco assim, às vezes, na realidade a palavra conservador, né, Gabriel, ela não ficou uma palavra assim, às vezes é malquista, é mal compreendida, e talvez uma das palavras mal compreendidas hoje, de uma maneira geral, na sociedade, é o conservadorismo. E a gente não sabe, você estava falando aí, por exemplo, de muitos países. Em muitos países existe, inclusive, um partido conservador. Ao contrário aqui do Brasil, que talvez a gente até tenha um pouco de vergonha em falar que é conservador, ou que teria um partido conservador. Olha só que coisa, hoje, atualmente, o Reino Unido ele é administrado por um partido conservador, e tem no nome, é Partido Conservador, que era o partido da Margaret Thatcher. Você tem na Austrália o Partido Conservador, em alguns países, como é o caso da Alemanha, são social-democratas, o Povo pela Liberdade na Itália, né? Partido Republicano, aí onde é que você está, nos Estados Unidos. Então é isso, é esse passeio, né, Gabriel, que a gente quer dar aí junto com esses cursos, nessa parceria aí, feita especialmente para você, do Fé e Trabalho com o Monte Castelo. Então eu queria só abrir aqui esse nosso bate-papo, reforçando para que você participe, entre aí no site, esse site é uma parceria dos dois, para que você possa aprender, perguntar e possa ajudar a divulgar isso que é tão importante. Afinal de contas, se é uma coisa que a gente gosta de conservar, é conservar as coisas boas, né, Gabriel? É isso que a gente vai procurar fazer com esse curso. Exatamente. E não, nem todas as coisas merecem ser conservadas, né? E é até um pouco do que a gente pretende explicar, né? Primeiro, por que conservar. Segundo, é como conservar, mas também o que conservar, né? Nem tudo que a gente carrega na nossa história do Brasil, por exemplo, precisa ser conservado ou merece ser conservado. Algumas coisas têm que ser restauradas, né? Que a gente, inclusive, já eram coisas boas que a gente perdeu, né? Mas É. começando do começo, doutor Cabreira, até como uma reflexão, uma das imagens que a gente usou na arte de divulgação do curso é um quadro de um pintor chamado Almeida Júnior, dos anos 1800, acho que ele é lá de Piracicaba, inclusive, no interior de São Paulo também, que é um pai sentado na beira de uma lagoa, assim, com um chapéuzinho, assim, provavelmente numa área rural, e o filho com uma varinha de pescar também, os dois com uma vara de pescar, e o pai ensinando o filho literalmente a pescar ali. E essa é uma das imagens que a gente usou para divulgar esse curso, justamente porque ela mostra, primeiro, a importância da família, segundo, a importância da educação, mas é uma educação que também começa pela família, né? Até da tradição, né? Dessa passagem do conhecimento, dos valores de uma geração para outra. E também a economia, né? Porque literalmente está ensinando o filho dele a pescar, né? Em vez de pedir o peixe ou esperar que o Estado redistribua o peixe para ele, né? Então, a gente às vezes tenta separar as coisas em caixas, né? Economia ou família, mas na verdade essa cosmovisão, ela abarca tudo isso, né? Então, talvez começando pelo começo, doutor Cabreira, é, uma definição, qual seria a sua definição de conservadorismo? Por que a gente tem que talvez se preocupar com isso em vez de apenas buscar o progresso a qualquer custo ou de buscar uma utopia que resolva todas as desigualdades, por exemplo? É uma boa, aliás, você fez uma boa introdução com esse quadro, e na realidade eu sempre gosto de dizer o seguinte, o conservadorismo ele não é uma ideologia,
como às vezes algumas pessoas imaginam, é mais uma ideologia que está aí na praça. Não, é muito mais uma disposição da vida e enfrentar os problemas do cotidiano. É um modo de vida, né? E uma das coisas, e você pegou muito bem sobre isso, o conservador, ele honra, né? Ele tem um respeito pelos seus antepassados, pelos seus pais, pelos seus avós. A gente honra essas tradições, né? Até uma frase que sempre as pessoas falam, e essa frase é muito atual. Talvez eu seja um pouco pessimista quando eu olho para o futuro, mas eu sou extremamente otimista nessa parte, principalmente da moralidade, quando eu olho para o passado. E na realidade, eu tenho, e praticamente todos aqui tenho quase a certeza, você tem boas memórias dos seus antepassados, né? Dos seus pais e dos seus avós. Então, o conservadorismo é isso, é uma herança coletiva, né? Desses valores, desses costumes, dessas tradições. Eu sempre gosto de dizer, os meus avós, aliás, uma coisa interessante, você estava perguntando de países, Gabriel, um pouco o retrato do Brasil. Os meus antepassados, eles vieram de 4 nacionalidades diferentes: França, Portugal, Espanha e Itália. Eles eram imigrantes, vieram sozinhos para cá de forma separadas, aqui se encontraram e aqui casaram. Então, cada um deles trouxe uma herança, trouxe uma cultura. E eu gosto sempre de contar que esse meu avô espanhol, ele casou com uma portuguesa. E quando eles chegaram nessa fazenda no interior de São Paulo, próximo a São José do Rio Preto, eles construíram uma casa e a gente tem foto dessa casa muito antiga, não havia nada, não havia uma árvore. E esse meu avô, ele gostava muito de árvores, ele plantou uma série de árvores. Hoje, 80 anos depois, você vai lá, então tem aquelas seringueiras gigantescas, aquelas árvores com aquelas raízes profundas, elas fazem um sombreamento. Então hoje a gente reúne a família debaixo de uma sombra, né, de uma proteção do calor por algo que foi feito pelo meu avô. Então é isso, são esses valores, né? Esse respeito, essa honra para eles. Eles é uma coisa interessante, Gabriel, assim, que nos difere dos animais. Eu gosto muito também de comentar sobre isso. Se você pegar um animal, ele tem um início de vida, uma parte, vamos dizer, infantil, depois ele atinge a maturidade e depois ele tem aí a velhice. Tudo isso em uma única vida. Nós, e principalmente os conservadores, nós somos diferentes. Eu não tenho um pico na minha vida, eu não nasço apenas ali um ser infantil, mas eu tenho toda uma tradição, um legado no passado que traz para mim, que me dá já um alicerce para que eu possa começar a minha vida em cima dessa base, desse alicerce dos meus antepassados, né? Sim, nenhuma geração existe em isolamento, né? O socialismo às vezes tenta destruir esse laço familiar, que é um laço tão importante, né? Ou a tradição. Algumas correntes muito radicais do libertarianismo também tentam focar apenas no indivíduo como se fosse isolado, mas na verdade o indivíduo ele existe dentro geralmente de uma atmosfera que é a comunidade dele, a família dele, né? A cidade dele. E a gente tem esse ciclo à nossa volta que também dá sentido à nossa existência e a gente tem obrigações, talvez deveres até morais com esse ciclo à nossa volta, né? Então Sim. essa é uma das coisas que nos diferencia de outras visões do mundo, talvez. E Agora, o talvez aí fé e nesse trabalho... ponto, só uma pimentadinha aí, talvez nesse ponto, um dos maiores adversários do conservadorismo, na minha opinião, não sei se você concorda, Gabriel, é essa linha do marxismo, né? Aliás, Marx ele tinha uma frase muito interessante, ele dizia assim: tire a herança de um povo e eles serão destruídos. E se você pegar a obra de Marx e Engels, né, o Estado, né, e a família, então ele começa daí essa destruição da família, né, porque a família, quer queira ou quer não, ela é uma entidade conservadora na maioria, quase na sua totalidade. Então essa destruição, né, a gente sabe que isso não vai ficar bem. A gente sabe que às vezes essa história, esse legado, essa transmissão de conhecimento, ela é uma excelente professora, mas às vezes a gente tem poucos alunos, né, que não preste atenção nessas coisas passadas, naquilo que os nossos avós, que os nossos antepassados comentavam. Aliás, eu espero que agora você seja um bom aluno fazendo curso de conservadorismo, né, para entender um pouco, e você vai ficar fascinado. Às vezes é uma palavra que às vezes as pessoas não gostam muito. Aliás, uma coisa interessante, você falou sobre
economia, uma das coisas que as pessoas às vezes criticam em relação ao conservadorismo é que você tem a impressão que é algo fossilizado, né? Que é algo estático. O conservadorismo ele não gosta muito das mudanças, do progresso e da inovação. Isso é uma grande inverdade, porque os conservadores eles são os defensores da economia de mercado. Então não tem nada Sim, mais dinâmico, nada que mais muda, que inova e que transforma a sociedade do que o livre mercado. Então, em função disso, é uma demonstração de que o conservadorismo ele não é algo estático, parado, fossilizado e que não quer o progresso ou não quer a inovação, né? exatamente. São os países. O senhor mencionou o Partido Conservador da Margaret Thatcher, foi o partido que reformou a economia do Reino Unido e permitiu um grau de progresso muito maior, né? Existem muitos outros exemplos também, como o Ronald Reagan nos Estados Unidos, que era claramente um conservador, mas também não mais, né? E justamente por isso, né, ele teve esse cuidado de preservar esses fundamentos do livre mercado, que são os mesmos fundamentos que explicam o sucesso de indivíduos em outras áreas, né? Que é a liberdade acompanhada da responsabilidade, o espaço para o debate, para a inovação. Tudo isso tem, claro, uma raiz histórica que a gente pode encontrar ali em princípios conservadores também, né? Aliás, o Fé e Trabalho, né, que é um nome excelente para um projeto como esse, reúne talvez dois pilares, né, dessa visão conservadora, né? Você faz a sua parte, você tem se sente até quase que na obrigação de trabalhar, de contribuir para a sociedade, para a sua família, em primeiro lugar, mas também você tem fé na existência ah, de um Deus e quase todos os conservadores no Brasil, especialmente, são cristãos, né? Mas também tem fé de que esse trabalho que você está desenvolvendo e fazendo também vai gerar frutos, né? Então, esse binômio fé e trabalho acho que é um bom resumo do que é essa visão conservadora, né? É verdade, é verdade. E é por isso que a gente criou o Fé e Trabalho, e nós estamos contentes aqui agora com essa parceria. E é interessante, eu queria só dar mais um reforço para você, tentando aqui já adiantar um pouco, né, o que vai acontecer nessas aulas, mas assim, uma das coisas que a gente tem no conservadorismo, e que às vezes as pessoas interpretam mal, é a questão da prudência. Primeiro que o conservador, de uma certa forma, ele tem um grau de prudência, né? O Churchill tinha uma frase que era um conservador. Aliás, se você pegar os grandes líderes aí do século XX, desse século, na maioria esmagadora, eles eram conservadores. E Churchill ele dizia o seguinte, ele tinha uma frase que ele falava o seguinte, que construir pode ser uma tarefa lenta e trabalhosa de muitos anos. Agora, destruir pode ser um ato impensado de um único dia. Então, é isso, né? Então, o conservadorismo, ele não é que ele é refratário às mudanças, mas ele quer as mudanças, mas com prudência. Então, se essas coisas, a economia de mercado, elas funcionam, né? Se família funcionam, se a Europa cristã, né, ela trouxe valores que é interessante, espera aí, vamos avaliar isso primeiro, né, antes de mudar. Você pode construir você precisa de um bom marceneiro, de um bom carpinteiro para você construir um celeiro. Agora, qualquer um que não tenha conhecimento nenhum pode ir lá e derrubar aquela construção. Então é isso. Eu percebo muito isso hoje em dia. As pessoas, quando não conhecem o conservadorismo, eles atacam determinadas instituições, é o caso da família. Então eu acho que nesse ponto o curso pode ajudar muito para a gente ter essa consciência de que conservadorismo não é algo retrógrado, não é algo atrasado, não é algo ultrapassado ou fundamentalista. Não, 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 longe disso. Nós defendemos, inclusive, a economia de mercado, repetindo, que é extremamente inovadora. Então, essas colocações eu acho que elas são interessantes aí para o pessoal aqui que está nessa live e que vai fazer o curso, eu tenho a certeza, né? Sim, o Dr. Cabreira está no interior da Bahia, então de vez em quando dá uma pequena interrupção na transmissão dele, mas acho que a mensagem tá clara. Nós estamos falando do curso, para quem chegou agora, do curso de Introdução ao Conservadorismo, que já está lá disponível, as inscrições estão abertas no site conservadorismo.net, 100% gratuito e é gratuito para sempre, não é o gratuito temporário, não é uma promoção, é realmente um curso que a gente desenvolveu com bastante cuidado, com especialistas dentro e fora do Brasil, para explicar um pouco melhor quais são esses fundamentos, na teoria e na prática também, né? A gente tem uma palestra, uma aula muito boa da Katie Faust, que eu mencionei, que explica
por que a família, na prática, é tão importante. Ela mostra pesquisas, ela mostra dados, e o argumento que ela desenvolve é o de que a criança criada pelo pai biológico e a mãe biológica é a que tem mais chances de ter um futuro de sucesso, de ficar longe das drogas, de fugir da escola. Então, tudo isso, todos esses valores não são valores criados por alguma mente brilhante de repente, né? São valores testados ao longo da história, né? Enquanto eu desenvolvi aqui minha aula que eu vou dar também nesse curso, Cabreira, estava pensando na analogia da receita de bolo, né? A gente tem, hoje não mais tanto, mas as receitas que vinham da avó, da bisavó, num livro, feitas à mão, né? Aquelas receitas você pode mudar um pouco do que elas têm ali. Você pode aumentar um pouco algum ingrediente, retirar algum, mas primeiro você não vai conseguir ir contra as leis da química, né? Você não consegue fazer um bolo sem os ingredientes essenciais. Essas leis que existem naturais, né, você não consegue mudar. E É segundo, que verdade. você não consegue mudar esses ingredientes essenciais. Você não consegue fazer um bolo de chocolate sem chocolate. E é mais ou menos isso, são esses princípios que a gente tenta talvez traduzir nesse curso, né? Você pode, claro, colocar um pouco mais de uma coisa ou de outra, mas o teste do tempo é muito poderoso, porque as ideias erradas já foram tentadas muitas vezes e não deram certo. As que sobreviveram geralmente são as que funcionaram, especialmente na nossa civilização que a gente herdou, né? Ah. Vinda do meio de Portugal, mas também da religião cristã. Aliás, uma coisa interessante, essa questão que você colocou aí da receita de bolo, é uma coisa interessante, principalmente essas ideias socialistas, né, o socialismo de uma maneira geral. É incrível como esse bolo já foi testado diversas vezes, né? E toda vez que você vai comer daquele bolo, ele faz mal, ele causa morte, ele causa desconforto, ele causa uma série de dificuldades para a sociedade e as pessoas continuam repetindo a história. Não, porque foi um pouquinho errada a temperatura, porque não sei o que. Não adianta, esse bolo não serve. E aí é interessante que eu queria reforçar aqui, Gabriel, assim, a gente tem que valorizar essa herança, né, que a gente chama de gerações, né? Essa parceria, aquilo que se falava, a democracia dos mortos, né? Essa herança do meu pai e do meu avô, não é uma ideologia que eles me passam, né? Mas eles passam é uma parceria entre gerações, é isso, né? É uma parceria entre aqueles que se foram e aqueles que estão vivos. Então, isso que é realmente importante. E nesse ponto, sabe o que eu queria realçar aqui, Gabriel, a importância do curso? É porque, assim, nós, como conservadores, o que apreciam que nós devemos conservar as coisas boas, é que nós não temos infelizmente, nós não temos essa disposição que tem o outro lado, que é anticonservador. Por exemplo, o meu avô, esse espanhol, ele tinha 13 filhos quando ele chegou aqui da Espanha. Eu acho que você nunca viu um ativista com 13 filhos, porque ele não tinha tempo, ele tinha que tomar conta da família. Então, eu acho que esse curso ele vai ser muito bom no intuito de despertar no nosso coração, na nossa mente, essa paixão dessa defesa desse modo de vida, não é nem não é que a gente já colocou, que não é uma ideologia, né? Mas como é que a gente pode colocar isso? Porque essa preocupação nossa com outras coisas, a gente esquece disso importante. E o que eu queria dizer, assim, como conservador, às vezes a gente se esquece, Gabriel, que uma boa história, uma boa e verdadeira história genuína, ela é muito mais poderosa do que fatos e estatísticas, né? Então, a nossa história, ela precisa ser melhor contada. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu acho que nós não contamos ainda a nossa história como ela deve ser contada. Nós precisamos ser contadores de história do conservadorismo para ganhar as mentes e os corações, principalmente da geração mais nova. Aliás, eu vi aqui que pediram, Gabriel, para você repetir o endereço do site aí, tá? Ah, sim. É www.conservadorismo.net. Conservadorismo.net. Já aparece lá o formulário para você colocar o seu e-mail e nome e a gente vai depois te incluir lá no curso, que é dentro de uma outra plataforma, né? Não vai ser aqui no Instagram, é só essa aula inaugural que vai ser aqui. São aulas gravadas, você pode assistir a qualquer momento e são, mais uma vez, gratuitas. Que tiver alguma pergunta, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Alguma pergunta para mandar, fica à vontade.
E a gente vai respondendo aqui. Mas, enquanto isso, o que a gente pode olhar na história do Brasil? Porque a gente às vezes vê, doutor Cabreira, que a gente importa, talvez por falta de uma experiência maior, importa símbolos, valores, algumas coisas dos conservadores americanos que têm muito a ensinar para a gente. Mas algumas coisas a gente talvez tenha que olhar um pouco mais para o Brasil também, né? O senhor percebe isso, que falta talvez esse olhar para aquilo que é nosso? Então, a nossa tradição, nossa cultura caipira, cultura tradicional, por exemplo, o nosso modo de vida, a gente às vezes não desenvolveu ainda uma visão que inclua essa herança nossa, no nosso discurso político também conservador? Sim. Na realidade, eu sinto uma falta muito grande de uma elite intelectual conservadora. Não há isso no Brasil. Se você pegar aqui nos últimos anos, raríssimos, né? A gente tem que, às vezes, assim, até fazer um certo jogo de cintura para você considerar, por exemplo, aí numa Semana da Arte Moderna, um Gustavo Freire como se fosse quase um conservador, o que ele não era. Talvez lá atrás, o Gustavo Corsão, o Gilberto Freire, desculpe, né? Então, mas há uma deficiência dessa elite conservadora. E nesse ponto, o que é interessante, o que eu acho assim, Gabriel, é que o passado ele não muda. Então, aquilo que os nossos antepassados fizeram, eles não mudam, eles já fizeram e construíram. O que tem mudado, principalmente no Brasil, é a interpretação desse passado. Então, a gente precisa contar a verdadeira história desse passado. O que eu assisto hoje, principalmente no sistema público de ensino, é uma distorção desse passado. Às vezes as pessoas elas contam uma história para nos envergonhar daquele passado. E não, como brasileiro, como você vê muito isso nos Estados Unidos, ou o conservadorismo britânico, Edmund Burke, embora ele fosse irlandês, mas eles têm a nos ensinar. Mas eu acho que nós temos muita coisas aqui a aprender. E nós temos alguns líderes no passado que a gente não sabe a história deles. Se você perguntar, por exemplo, para a garotada mais nova, quem foi o Rondon, né? Poucos sabem a vida incrível do Marechal Rondon. Nós temos hoje um estado chamado Rondon, nós temos cidades, nós temos rodovias, então a gente precisa conhecer um pouco esse passado e a gente vai ver que a gente tem muita coisa que a gente tem que se orgulhar. Né? E infelizmente, às vezes a gente fala, não, nosso passado é um passado escravocrata, é um passado de desigualdade. Não, claro que tudo, nós temos aí os nossos percalços, mas nós temos muito mais coisas a nos orgulhar desse passado, e isso é o conservadorismo, dessas coisas boas que a gente deve e procuramos lutar para que a gente possa trabalhar sobre isso. Aliás, uma das coisas que você estava falando aqui sobre o conservadorismo no Brasil, Gabriel, na minha opinião, sabe o que uma grande diferença que eu vejo no conservadorismo daqui, ou do norte-americano, ou do inglês, ou de qualquer outra linhagem, é a nossa paciência. É impressionante como os conservadores brasileiros eles são pacientes com os ataques que eles sofrem, com a destruição das nossas instituições que são caras, como família e assim por diante. Eu acho que em nenhum outro lugar do mundo eu conheço um outro conservador que tenha tanta paciência como o conservador brasileiro, porque as coisas que fazem aqui, embora também a gente assista muita coisa lá, mas pelo menos eles são mais aguerridos, né? Então, há até aquele ditado que diz o seguinte: um homem ele tem que ser conhecido não apenas por aquilo que ele gosta ou que ele defende, mas principalmente por aquilo que ele combate. Então, eu acho que essas mentiras, essas tentativas de reescrever a história com a mão esquerda, nós temos que trabalharmos um pouco mais firmes a esse respeito, né? Sim, nós temos muitos bons exemplos na história do Brasil, né? A princesa Isabel, por exemplo, é uma figura incontestável. E hoje a gente tem a vantagem de ter acesso às cartas privadas dela, porque muitos grandes líderes históricos eram excelentes pessoas públicas, mas depois de um tempo a gente descobre algumas coisas da vida pessoal deles, ou nas cartas privadas deles, eles demonstram algum tipo de defeito ali. Mas nem esse tipo de defeito a princesa Isabel parece ter, né? A vida pessoal dela também é impecável, exemplar, e é uma figura que, por alguma razão, a esquerda brasileira não aceita, não reconhece
como se o fato de ela libertar os escravos, né, com todo o atraso que houve nessa libertação, fosse algo negativo, né, como se fosse algo que a responsabilizasse. Na verdade, justamente pelas cartas privadas, a gente vê que ela queria ter feito isso muito tempo antes, né? A família real brasileira queria libertar muito tempo antes os escravos. E a gente tem outras figuras históricas que merecem admiração, respeito, e a gente meio que deixou para trás, né? A gente tem uma pergunta aqui acho que a gente perdeu aqui, mas alguém perguntou do autores, né? O senhor mencionou dois deles, que é o Gustavo Corsão e o Gilberto Freire, que talvez, especialmente o Freire, não se identificasse como conservador, mas claramente tem essa linha de pensamento em muitos dos escritos dele. O João Camilo de Oliveira Torres, Sim. Um autor um pouco mais antigo, talvez contemporâneo, talvez desses dois, na verdade. Mas, além disso, a gente tem figuras como o Carlos Lacerda, que se identificava, acho, como liberal, mas, na verdade, se você lê os discursos dele, as coisas que ele escreveu, também pode ser colocado no nosso time, aqui no nosso campo. O Rui Barbosa, José Bonifácio, todos eles certamente merecem esse lugar de respeito e merecem ser relidos, né? Ou lidos pela primeira vez, né? Porque no Brasil a gente não dá muita atenção a essas figuras. É verdade, mas Outra coisa que eu queria só fazer aqui um comentário. Pode. Posso só usar aqui um exemplo que você acabou de citar? Eu acho que é emblemático isso que você acabou de falar sobre a princesa Isabel. Ela, para mim, é um retrato, Gabriel, dessa. A criminalização da história, ela começa nos regimes totalitários. A antiga União Soviética, ela tinha um departamento encarregado de reescrever a história e manter esses registros alterados. E no Brasil aconteceu isso recentemente, principalmente pelo que você falou agora, nesse semestre. Porque, na minha opinião, a princesa Isabel, ela foi uma das mais monumentais figuras femininas da nossa história. Ela foi a primeira mulher a administrar o Brasil, ela foi a primeira mulher senadora do país. E numa época onde ninguém defendia a questão da abolição, ela chegou a trabalhar até na surdina. Ela recebia figuras como André Rebouças, né? E ela é impressionante. A Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre, tudo isso ela trabalhou e tal. Eu nunca me esqueço que o Barão de Cotegipe, quando ela assinou, né, o fim e acabou com a escravidão no Brasil, a Lei Áurea, ele disse o seguinte, que a senhora acabou de redimir uma raça, mas perdeu um trono. E ela responde, né, uma frase que se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para colocar fim à escravidão brasileira. Ou seja, não tem ninguém, em termos de uma mulher exemplar na história brasileira, nos nossos anais, né, como a princesa Isabel. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o governo atual, ele acaba de revogar a medalha Princesa Isabel. E a alegação que está lá no texto, era uma mulher branca. Nossa, eu me lembro de Martin Luther King, um outro líder conservador, que as pessoas não podem ser julgadas pela cor da sua pele, mas é pelo seu caráter. Quer dizer, é uma coisa incrível, é triste que isso aconteceu aqui, né? Então, o governo atual acabou de revogar a medalha Princesa Isabel, quer dizer, tentou mudar a história, tenta apagar a contribuição dessa mulher que é única em relação à questão principalmente do fim da escravidão no Brasil, né? Sim, aliás, eu estava lembrando que em Brasília, onde eu fui criado, existe lá o Panteão da Pátria, que fica ali na Praça dos Três Poderes. Pode ter mudado, mas até no máximo 2 anos atrás, você vai lá, você vê as pessoas que estão homenageadas nesse Panteão da Pátria, e todas aprovadas pelo Senado, que é quem tem essa função. Não tinha a Princesa Isabel. Tinha o Getúlio Vargas, tinha algumas figuras menores, alguns líderes sindicalistas, e não tinha a Princesa Isabel. Agora parece que sim. 2021, 2022, ela foi incluída finalmente no Panteão da Pátria, mas foi depois de figuras que merecem respeito, mas que são figuras de menor estatura na história brasileira. Então, realmente, a nossa elite política, os senadores mesmo, têm essa dificuldade de compreender a nossa história. É uma pena isso. E uma das coisas interessantes sobre isso, e eu queria colocar aqui, você estava falando, às vezes o que poderia trazer de fora, eu tive filhos que estudaram aí nos Estados Unidos.
E eu me lembro que eu conheci com uma filha, hoje a minha caçulinha, ela faz economia na Universidade de Chicago. E eu conheci uma entidade chamava Young Americans Foundation, IAYAF, Young Americans Foundation. Era impressionante. Olha só, a ideia dessa entidade, e aqui fica aqui um desafio, tá, Gabriel? Talvez aí o Fé e Trabalho, junto com o Monte Castelo no futuro, a gente começar um movimento para a gente contar a verdadeira história para essa geração que está no banco escolar. A Young American Foundation é exatamente isso, né? Porque o que você tem hoje, às vezes, no ensino público é um ensino antipatriótico, é um ensino, né, contra os valores cívicos, contra a história do Brasil. Pelo contrário, parece que a gente tem. Eles tentam fazer isso também lá nos Estados Unidos, né? Olha, você tem que ter vergonha do seu país, vergonha da sua história, uma série de coisas, né? Eu, por exemplo, eu sou descendente de espanhol. Vou criar uma polêmica aqui agora nessa nossa conversa, tá? Eu digo isso porque, como espanhol, né, descendente de um dos meus avós que era espanhol, a gente sempre ouve muitas críticas a respeito da colonização espanhola aqui na América, que foi um desastre, papapá, papapá. Mas procura conhecer um pouco melhor a história. É uma coisa incrível. Hernán Cortés, quando ele chegou aqui, foi 2 anos depois da Reforma Protestante, que foi ontem, de Martinho Lutero, e foi incrível. Se você pegar os relatos de Hernán Cortés, o que se passava aqui na América pelo Império Azteca, e foi ali em Teotihuacan, os relatos eram assim, os inimigos tinham seus corações arrancados com a pessoa ainda viva, havia enormes montes de crânios, né, canibalismo, sacrifícios humanos de crianças. Então, houve exageros, porque, claro, como em toda guerra há exageros. A espada às vezes triunfou de uma maneira que não precisaria ser, mas guerra, infelizmente, é guerra. Mas se você fizer um balanço disso, você vai ver. Aliás, é uma coisa interessante, eu não sei se você sabe disso. Tem muitas tribos originárias aqui da América que eles comemoram no mês de agosto a libertação deles em relação aos astecas, que os oprimiram, que os escravizavam, né? A gente fala, a chegada dos espanhóis aqui foi ruim. Teve muitas coisas ruins, mas tiveram muito mais coisas boas. Acabou-se esses sacrifícios humanos, acabou-se esse infanticídio, todas essas coisas ruins. Aquela montanha, aquela escada imensa, aquela pirâmide que você vê lá do Império Azteca, Teotihuacan, aquilo era um templo de sacrifícios humanos, né? Então, eu estou dizendo tudo isso exatamente por isso. A gente precisa resgatar um pouco essa nossa verdadeira história, esses heróis do passado. Eu citei aqui, por exemplo, o Marechal Rondon, mas a gente tem tantos outros grandes personagens, o próprio Dom Pedro, independente dessa questão presidencialismo e monarquia. A gente precisa resgatar essa história. Quem não compreende o passado não tem chance nenhuma de dar certo no futuro, né? Exatamente. E a história portuguesa e espanhola, que caminha junto durante muito tempo, é muito interessante, porque começou de uma reconquista lá atrás, né? Desde os anos 700, não 1700, anos 700, lá com a Reconquista Ibérica, que foi a única parte do mundo inteira que foi conquistada pelos árabes, ou muçulmanos, na verdade, não eram todos árabes, e que depois foi reconquistada, né? Foi uma coisa inédita. E começou ali depois das navegações, que são outra história fabulosa. Os portugueses chegaram no Japão, chegaram na Índia, chegaram na América do Norte, inclusive, e é uma história fantástica de um país tão pequeno, né? Dois países que não eram tão grandes e que chegaram tão longe, né? Você sabe que eu estava lendo esses dias assim, um artigo acadêmico muito bem fundamentado, e ele pegando toda a tecnologia da época, quando, por exemplo, Fernão de Magalhães conseguiu dar a volta no globo, ele compara aquela epopeia, aquela aventura com a chegada do homem à Lua nos dias de hoje. Tamanha foi a intrepidez, né, de você conseguir fazer aquilo. E se você olhar um pouco essa história, e o conservadorismo é isso, é você extrair, né, da história essas coisas boas. Se você pegar, por exemplo, Rainha Isabel, é uma coisa interessante. Para mim, tem dois grandes eventos inimagináveis, na minha opinião, que poderiam acontecer
no mesmo ano, sob o mesmo reinado de um mesmo governante. 1492, porque é o ano da chegada de Colombo na América, é um evento incrível, financiado por ela, e no mesmo ano é a Reconquista, é a queda de Granada, é a expulsão final, né, dos muçulmanos da Europa, porque senão hoje todo mundo estaria falando árabe na Europa. Então, eu tô dizendo que essa é uma parte da história que às vezes a gente não sabe. 1492 é um ano incrível e que praticamente poucas pessoas não têm ideia ou não valorizam, né? Então, da mesma maneira, a gente tem aqui os nossos pontos altos aqui na história do Brasil, do conservadorismo brasileiro, que eu tenho certeza que o curso também vai realçar, né? Sim, e a gente tem, justamente por isso, um certo desconhecimento de coisas que merecem ser resgatadas e recuperadas, né? O Thomas Jefferson e o George Washington tinham escravos, mas não é por isso que, bom, agora até tentam, né, jogar fora a história deles, mas ao longo da história americana inteira eles foram tratados como heróis, especialmente o Washington, que é o fundador, né, do país, né, é o maior dos pais fundadores. E o Brasil também tem que fazer essa revisão e olhar para o seu passado e reconhecer que, apesar dos defeitos, existiram grandes homens e mulheres que tiveram virtudes que merecem ser preservadas, né? E que a gente tem, pelo fato de ter nascido no Brasil, um compromisso com o Brasil, né? É o país onde nossos antepassados foram enterrados e onde nós vivemos, nossos filhos vão viver. É, e a gente tem essa ligação, né? Que não é uma coisa tão leve, uma coisa é um compromisso, né? E para aqueles que são cristãos, muitos dos pensadores cristãos falam disso, né? Que nossa obrigação mais imediata, acho que o Tomás de Aquino fala isso, por exemplo, é com nossa família e depois com aqueles à nossa volta, né? Então a gente tem um compromisso moral até com o nosso país, o nosso povo, né? Que a gente deixa de lado às vezes e acaba esquecendo. É Agora, interessante doutor nesse Caveira, ponto, sabe, pois não. Gabriel, só para dar um reforço, é, quando a gente fala desses heróis passados, ou seja, George Washington lá nos Estados Unidos, ou a gente fala de algum brasileiro, não se trata de uma idolatria. Ah, puxa, não. Aliás, eu acho assim, o verdadeiro conservador, na minha opinião, ele é, de uma certa forma, ele é cético. Ele não deposita suas esperanças em algum líder, né, em um único exemplo. Não, não. A sua esperança não reside num programa político, num líder carismático, num partido ou num governo. Claro, ele participa das lides políticas, mas ele é, antes de tudo, um cético, porque ele resiste à tentação, até porque, como conservador, ele sabe que todos são pecadores, apenas um líder político, mas ele deposita as suas esperanças em ideias, né? É a batalha de ideias, dessa herança, desse legado de tradições e de costumes. É muito importante a gente destacar isso. Você sabe que tem o James Buchanan, que tem aquela a escola da Virgínia, né, que é uma escola de pensamento econômico. Ele ganhou um prêmio Nobel e eu tive a oportunidade de conhecer ele. Ele era um cristão e ele fazia muita referência a Romanos 3:23, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não importa quem seja o seu líder, né, a pessoa que você mais gosta. Eu não estou dizendo que os conservadores, com isso, eles não participam da lida política. Participam e devem participar. Mas a gente sabe que o coração humano ele é pecaminoso. E o James Buchanan, essa teoria da escola pública, ele dizia o seguinte, que a grande ilusão da sociedade moderna é você achar que, enquanto você está como sociedade, como um civil, ou como mercado ou privado, você só é egoísta, você só pensa em você, você não pensa no bem coletivo. Mas a partir do momento que você se dispõe a entrar ou ocupar um cargo público, isso também não é uma crítica ao funcionário público em si, mas é essa utopia de que as pessoas que estão nos cargos públicos, agora eles deixaram seus interesses pessoais e agora eles estão preocupados com o bem da coletividade, com o bem. Isso não existe, porque toda pessoa carrega no seu coração os seus interesses pessoais. Então isso deu um prêmio Nobel, né, o James Buchanan. Então é interessante a gente poderia relembrar essas coisas, né? Isso, repetindo, não significa que nós conservadores não estaremos ali na arena política de mangas arregaçadas, mas nós estamos apenas esclarecendo, né, que a grande batalha é a batalha das ideias, porque essas sim, essas não têm fronteira, essas não têm limitação de tempo e assim por diante, né? Sim, exatamente.
É uma excelente reflexão. E aproveitando essa pequena pausa aqui para puxar algumas das perguntas, o Projeto Ibéria pergunta, acho que eu perdi aqui, mas se tem algum elemento religioso necessariamente no conservadorismo. O que o senhor acha? Eu acho que sim. Aliás, eu acho que a Bíblia tem diversos exemplos que a gente pode tirar do conservadorismo, né? É uma coisa interessante, porque as pessoas pensam assim, bom, eu tenho as minhas tradições, eu tenho os meus costumes, e como é que eu faço numa sociedade que não compartilha os meus costumes? Em primeiro lugar, eu gosto de citar muito os judeus. A gente tem falado muito da questão agora, essa questão de Israel, essa coisa toda. Porque quando a gente fala da questão dos movimentos migratórios, as pessoas no determinado momento falam assim, mas os conservadores eles são extremistas, eles são contra. Não, nós não somos contra o processo migratório. E acho que o maior sucesso de um case da importância dos movimentos migratórios são exatamente os judeus, que mantêm os seus costumes religiosos, mas eles se integram naquela sociedade. Então você vê um judeu vivendo em Nova York, você vê um judeu vivendo em São Paulo, um judeu vivendo na Europa, ele mantém os seus costumes, mantém as suas tradições, mas respeita a soberania daquele Estado. Então isso, a Bíblia cita muito isso. Eu gosto sempre de citar um exemplo de Daniel na Bíblia. Daniel, se você pegar lá em Daniel 1 e 8, 1 e 7, fala inclusive que ele mudou de nome, porque ele foi levado cativo, né? Então ele saiu dos seus costumes e das suas tradições, foi para um país totalmente diferente, chegou lá, trocaram o nome dele, Daniel foi para Beltesazar. Mas aí fala que ele não se contaminou. Olha que coisa interessante isso. Então, isso é um exemplo de conservadorismo. Quer dizer, eu posso estar aqui hoje no Brasil, mas se eu for para o Paraguai, se eu for para a Argentina, ou se eu for para qualquer outro país, eu vou, né? Eu posso até tentar trocar, mas os meus costumes eu não vou me contaminar, porque eu sei o quão importante foi para o meu avô. E, aliás, aquilo que eu disse, os meus avós vieram de países diferentes. Então, eu acho que a gente tem que entender isso, né? Que esses valores, não importa a posição geográfica, eles não mudam. Isso é uma coisa que você guarda realmente com você. E é o segredo da gente poder entender o movimento conservador, é entender essa herança passada de geração para geração, né? Isso, e o povo judeu é um exemplo muito importante porque eles ficaram 1900 anos sem um Estado, né? Sem um Estado nacional, né? E ainda assim preservaram os valores, os princípios, inclusive religiosos deles. Inclusive, alguns, a parte que não preservou era a parte que acabou não deixando a religião, né? Mas a religião parece que tem essa capacidade de manter, né? De dar essa razão para que as pessoas preservem e passem adiante esses princípios. E os judeus, agora, claro, agora desde de 48 com o Estado Nacional, mas passaram 19 séculos espalhados e mantendo a cultura deles, né? Que é uma coisa impressionante. A cultura, a preservação desses valores não depende da existência de um Estado que os abrace. Talvez facilite, né? Não sei. Ou Aliás, talvez atrapalhe também, né? to, todo, conser, todo conservador ele entende que o principal governo é o autogoverno. É ou não é? Aliás, eu acho que se você veja assim, olha, qual que é a meta principal do conservadorismo aqui no Brasil? É restrições ao poder do Estado, né? Que o Estado ele pare de interferir naquilo que é da minha alçada, da minha família, educação dos meus filhos, porque se você pensar bem hoje, o Estado ele quer interferir na educação dos seus filhos, ele quer interferir no matrimônio, naquelas coisas que são realmente de foro íntimo, que são ligadas a essas tradições, que são ligadas a esses costumes, né? E a gente estava falando aqui da parte religiosa. Todos esses valores, é impressionante como a Bíblia destaca essas coisas. A gente estava falando de fé e de trabalho. Talvez não tenha nenhum outro livro que fale tanto de trabalho como a Bíblia. Talvez não tenha nenhum outro livro que combata a preguiça como a Bíblia. Talvez não tenha nenhum outro livro que fale, por exemplo, sobre a questão da educação dos filhos, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer, dele não se desviará. Então, o que eu estou falando? Porque aí você pega essas ideias e você cria alguns comentários que são excepcionais. Esse tempo atrás eu estava relendo um livro, por exemplo, do Thomas Sowell,
e ele conta mais ou menos o seguinte, que a grande pergunta hoje é o que que se faz para diminuir a pobreza na sociedade, ou diminuir o número de pobres. E ele faz três sugestões. E ele fala, olha, se você seguir essas três sugestões, dificilmente você vai estar na pobreza. E qual que era? Era estude, trabalhe e case. Olha que coisa interessante isso. São três valores conservadores, né? Estudar, aumentar seu conhecimento, você casar, constituir a família e você trabalhar, o valor do trabalho, né? Do fruto do suor do seu trabalho, essas coisas todas. Essas três coisas, realmente, se você praticar, você tem uma chance de 99% de você ficar fora da faixa da pobreza. E isso são os valores conservadores que a gente procura sempre defender. Sim, e não são valores, como a gente falou, que foram inventados ou que surgiram do nada, né? Então, mais ou menos como a receita do... Você pode colocar um pouquinho mais de açúcar ou menos, mas você não vai conseguir ir contra as leis da química ou as leis da própria física, né, em alguns casos, ainda mantendo o exemplo da culinária aqui, né? Que é o caso, por exemplo, da família, né? É muito pouco provável que todas as civilizações humanas, até o ano de 2010, mais ou menos, estivessem erradas em definir que o casamento só existe entre homem e mulher, né? Mesmo aquelas que permitiram mais de um casamento, né, em alguns casos, era sempre um casamento por vez de um homem e uma mulher, né? Então, é pouco provável, levando em conta esse teste do tempo, que todas as civilizações tivessem não percebido isso até 2010, mais ou menos, quando de repente a gente descobriu que, na verdade, o casamento não é isso, né? Não, e você sabe o que que eu acho interessante? É assim, nessa questão aí, a gente está falando dessa herança passada de geração para geração. Na realidade, tudo isso, esses valores, esses costumes, essas tradições, há uma moral nisso, né? Que é passado de pai para filho. O que que é importante a gente reconhecer? É que nunca haverá policiais suficientes, nunca haverá leis suficientes para substituir essa moral que eu aprendi do meu pai ou dos meus avós no meio de uma sociedade civilizada. Porque, na melhor das hipóteses, uma polícia ou um sistema de justiça criminal, ela tem que ser a última linha desesperada de defesa para uma sociedade civilizada. Porque se eu depositar no Estado para ditar, através de um exagero de leis ou de coerção, né, como tem que ser o meu comportamento, na realidade, cada vez que eu faço mais leis no Congresso Nacional, que eu crio mais leis numa Assembleia ou numa Câmara Municipal, na minha opinião, isso é uma medida de quão incivilizados ou não civilizados nós nos tornamos. E eu deposito, eu terceirizo, né, aquilo que eu tinha que ter aprendido do meu pai, da minha mãe, desses valores conservadores, e terceirizo isso para o Estado para que ele pudesse fazer isso. Então, a chance de dar errado é muito grande. É muito alto, sim. E falando nisso, já caminhando para o final aqui, como é que o cidadão comum que não tem cargo político ou não pretende ter cargo político pode fazer para fazer pelo menos a parte dele, levar o Brasil para um caminho um pouco mais próximo da responsabilidade individual, da liberdade, em que o governo tem um espaço limitado? O que é possível fazer na prática, né, pela sua experiência? Bom, primeiro fazer o curso, né, Gabriel? Eu acho que ele deve participar fazendo o curso, abrindo. O que eu acho assim, a gente precisa, que eu estava só reforçando, a gente precisa, e essa é a ideia, quando você nos convidou e a gente fez essa parceria, eu acho que nós precisamos contar melhor a nossa história. Então, esse curso é uma maneira que você possa ter mais informações, está melhor aparelhada para você entrar num debate. E num debate pode ser familiar, com os seus vizinhos, no seu clube, na sua sociedade, para você mostrar o que é isso, que são a importância desses valores. A ideia é essa, é te municiar de informações, é te municiar de ferramentas poderosas para que você possa exercer isso que o outro lado tem feito. Está ganhando. Eu sempre gosto de dizer, hoje acho que a maior batalha do Brasil hoje
é uma batalha pelas mentes e pelos corações dos nossos jovens. E nós estamos perdendo essa batalha porque nós não estamos sabendo contar a nossa história. Então, eu acho que o conservadorismo é um sentimento de gratidão. Sabe, eu quero contar essa história de agradecimento por aquilo que os nossos antepassados, que os meus pais, que os meus avós fizeram. E a melhor maneira de eu fazer isso é contar para os meus filhos, ou contar para os meus vizinhos, ou contar para os meus amigos. Então, esse curso, talvez você possa até repetir, reforçar aí a questão do site, se inscreva lá. É uma maneira de você poder agradecer pelo passado e você poder passar adiante isso. Eu acho que isso que falta no Brasil. O país, nós já temos um país incrível. O que a gente precisa é voltar essa moralidade, esses valores e esses costumes. E quando você recebe uma herança rica, ou mesmo que não seja uma herança tão grande, você tem a obrigação moral de, primeiro, não desperdiçá-la e, segundo, de passar adiante algo para os seus filhos também, para os seus herdeiros. É um pouco, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista intelectual, né? Então, é um pouco disso que a gente tem tentado fazer aqui, né? Então, rapidamente, o curso é um curso gratuito, 100% gratuito, com 10 aulas. Essa primeira aqui foi uma aula introdutória, é uma aula ao vivo, as outras todas são gravadas, já estão gravadas e vão ser colocadas uma vez por semana no nossa plataforma. Então, como é que você participa? Indo ao site conservadorismo.net, esse é o endereço, e lá você tem um formulário, coloca o seu e-mail e o seu nome, a gente vai então colocar você na lista para já na sexta-feira agora ter acesso à primeira aula. Nós teremos aulas então sobre família, sociedade e cultura, política, educação, economia, justiça, segurança pública e religião. Alguns dos nossos professores são o Lucas Freire, que é professor muito tempo do Mackenzie de economia, o Olavo Mendonça na segurança pública também, ampla experiência, acabou de voltar agora do FBI, onde fez lá a academia do FBI, policial de longa carreira em Brasília, especialista em segurança pública, e temos dois convidados que gravaram essas aulas dos Estados Unidos, a Katie Faust, escritora, autora e ativista pró-família americana, e também o Luke Moon, que tem uma ampla experiência, ele é formado em teologia, também pastor ordenado, mas também já esteve, acho que mais de 40 países como missionário e já foi mais ou menos umas 50 vezes para Israel. Ele é vice-diretor do Philos Project, que é uma organização cristã que tem esse vínculo, que leva pessoas a Israel. Então, são pessoas que sabem do que estão falando, sabem da área delas, e que ofereceram gratuitamente também o tempo delas para a gente construir esse curso que vai ficar disponível, então, a partir da sexta-feira. Basta acessar o conservadorismo.net. Alguém tinha comentado alguma coisa aqui rapidamente? A R Flores 82, essa live vai ficar gravada também. A gente pretende levar lá como vídeo lá para dentro da plataforma do curso também, para vocês assistirem ou reassistirem se tiverem perdido alguma coisa. E a gente espera que a partir de agora, então, a gente consiga contribuir para que o brasileiro comum, que talvez nem se ache ou adote esse rótulo de conservador, aprenda melhor sobre por que conservar, o que conservar e como conservar. E é um pouco da nossa ideia aqui com esse curso, né, doutor Cabreira? É verdade. E aí também, partindo para o final, como você colocou, eu acho que o curso, ele vê muito assim, você não saber o que aconteceu antes de você nascer, não saber do passado, é se manter uma eterna criança. Então a ideia é provocar reflexões que você possa realmente fazer esse curso, né, para que a gente possa ser um brasileiro melhor. Hoje, na questão ambiental, aliás, o meio ambiente é uma das coisas que o conservadorismo prega, a conservação. Essa é uma bandeira nossa, que às vezes o movimento conservador ele está perdendo essa bandeira, mas a gente sempre fala assim, puxa, vamos fazer de tudo para deixar um planeta melhor. Vamos, mas vamos também fazer de tudo para deixar os filhos melhor para esse planeta. Eu acho que o curso vem muito nessa linha, deixar brasileiros melhores, mais equipados, com mais conhecimento e com mais ferramentas a respeito do que é o conservadorismo. Isso, e eu convido também cada um dos que estão aqui assistindo essa transmissão a ir lá no site e também nas páginas das redes sociais do Fé e Trabalho e do Monte Castelo, onde a gente vai
já oferece artigos e outros materiais que vocês podem encontrar que vão te ajudar, talvez, a entender melhor onde nós estamos, onde o Brasil está, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo, e o que talvez seja preciso mudar de rota ali, né? E também convido a cada um dos que se inscreverem no curso a agirem como multiplicadores, a espalharem esse conhecimento, a convidar outras pessoas também para se matricularem ou para participarem de alguma forma dessa vida pública, né? Que talvez aconteça, talvez seja no seu bairro, na sua cidade, mas é justamente ali que as coisas começam a acontecer, né? E a gente espera que seja possível dar essa contribuição também para o Brasil. Tá bom. É isso. Achei bacana. Entra lá no site que você não vai se arrepender. Vai lá porque é muito bacana esse curso. Então, agradeço ao doutor Antônio Cabreira pela participação aqui nessa transmissão. O vídeo da live vai ficar gravado aqui na nossa página no Instagram. Acho que nas duas, da Fé e Trabalho e do Monte Castelo, ou em pelo menos uma das duas vai ficar lá, vai aparecer lá. E também, então, o curso conservadorismo.net. Outras informações, outras dúvidas, manda aqui para a gente ou pelo Instagram ou lá no nosso site. Agradeço, então, a audiência de todos e até a próxima. Obrigado, doutor Cabreira. Um abração, Gabriel. Um grande abraço, viu? Fica com Deus. Igualmente, um abraço.